Mariana e Lucas sempre sonharam em ter uma casa própria. Depois de anos vivendo em apartamentos pequenos e barulhentos, finalmente encontraram o lar perfeito, uma casa antiga, mas bem conservada, localizada em um bairro tranquilo, cercada por árvores centenárias que a isolavam do mundo exterior. Era o refúgio que sempre desejaram. Ao chegarem, sentiram uma mistura de entusiasmo e exaustão. A casa tinha um charme peculiar, com grandes janelas e um jardim que parecia ter sido planejado para proporcionar momentos de paz. Mariana já imaginava tardes lendo à sombra das árvores, enquanto Lucas visualizava os fins de semana trabalhando na horta que sempre quis cultivar. Porém, logo na primeira noite, a tranquilidade do novo lar começou a se dissipar. Durante a madrugada, ambos foram despertados por um som peculiar, algo entre um sussurro e um gemido distante. Lucas, ainda meio adormecido, atribuiu o ruído ao vento passando pelas árvores, mas Mariana não estava convencida. Havia algo inquietante naquela sonoridade, algo que parecia vir das profundezas da própria casa. Nos dias seguintes, a vida parecia seguir normalmente, embora os ruídos durante a noite continuassem. Mariana notou que, sempre que mencionava os sons a Lucas, ele os minimizava, dizendo que eram apenas o resultado de uma casa antiga se ajustando. No entanto, havia algo que Mariana não conseguia ignorar, uma sensação constante de estar sendo observada. Certo dia, enquanto explorava a casa sozinha, Mariana encontrou uma pequena porta no corredor do segundo andar, escondida por trás de uma prateleira repleta de livros antigos. A porta era quase imperceptível, mas algo a fez parar e investigar. Com alguma dificuldade, ela conseguiu mover a prateleira e abrir a porta, revelando uma escada íngreme que descia até o que parecia ser um quarto secreto. O ambiente era estranho, diferente do resto da casa. As paredes eram de pedra, como se aquela parte tivesse sido construída muito antes do restante da estrutura. No centro do quarto, havia uma cama de ferro com lençóis amarelados pelo tempo, e no canto, uma velha cadeira de balanço que, mesmo abandonada, ainda balançava levemente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Ao observar mais atentamente, Mariana sentiu um calafrio. Sobre a cama, havia marcas de algo que parecia ser arranhões, como se alguém tivesse lutado desesperadamente para sair dali. Uma sensação avassaladora de pavor a envolveu, e ela saiu correndo, trancando a porta atrás de si e prometendo a si mesma nunca mais retornar àquele lugar. As semanas que se seguiram foram marcadas por um crescente desconforto. Mariana passou a ter pesadelos todas as noites, sempre com a mesma figura, uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos vazios, que a observava de longe, como se esperasse o momento certo para se aproximar. Em um desses sonhos, a mulher sussurrou uma palavra que Mariana não conseguiu entender, mas que ecoava em sua mente ao acordar. Lucas, por sua vez, começou a mostrar sinais de irritação constante, algo incomum em sua personalidade. Ele se queixava de uma sensação de peso nos ombros, como se carregasse algo que não conseguia ver. Mariana notou que ele estava se tornando cada vez mais distante, mergulhando em si mesmo e passando horas olhando pela janela, fixado em algo no jardim que ela não conseguia enxergar. Os ruídos na casa também se intensificaram. Não eram mais apenas sussurros ou gemidos, mas passos pesados no andar de cima, mesmo quando estavam sozinhos. Uma noite, enquanto estavam na sala, ambos ouviram o som claro de móveis sendo arrastados no quarto secreto. Lucas, inicialmente cético, finalmente concordou que algo estava errado. Eles decidiram investigar juntos, armados com lanternas e coragem. Quando chegaram ao quarto secreto, encontraram a cama de ferro fora do lugar, como se tivesse sido movida por uma força invisível. A cadeira de balanço estava virada, e nas paredes, agora havia palavras escritas com uma substância escura, quase indistinguível no meio da penumbra. "Saia daqui", era o que diziam. Depois daquela noite, a casa tornou-se insuportável. As presenças invisíveis se tornaram mais agressivas, e Mariana começou a sentir mãos invisíveis a tocarem durante a noite, como se alguém tentasse sufocá-la. Lucas começou a ouvir vozes, sempre chamando por seu nome, o que o deixava cada vez mais perturbado. Determinados a descobrir o que estava acontecendo, o casal começou a investigar a história da casa. Descobriram que a antiga proprietária era uma mulher chamada Beatriz, que viveu ali sozinha por décadas.
Os vizinhos se lembravam pouco dela, exceto que era uma pessoa reclusa e que, nos últimos anos de sua vida, ninguém a viu sair de casa. A investigação os levou até um homem idoso, que conhecera Beatriz na juventude. Ele lhes contou que Beatriz perdeu seu filho ainda jovem, o que a deixou devastada. Ela se tornou obcecada em tentar contactá-lo do além, e rumores diziam que ela havia enlouquecido, acreditando que o espírito de seu filho estava preso na casa. As pessoas da época evitavam a casa, temendo as histórias de que ela era assombrada. Desesperados, Mariana e Lucas decidiram que precisavam deixar a casa, mas algo parecia prendê-los lá. A cada tentativa de sair, algo acontecia, portas que não abriam, chaves que desapareciam, ou mesmo uma força que os empurrava de volta. Eles sabiam que não poderiam simplesmente fugir, precisavam enfrentar o que quer que estivesse assombrando o lugar. Na última noite que passaram na casa, os fenômenos atingiram um ápice. Enquanto tentavam dormir, a porta do quarto se abriu sozinha, e a figura da mulher dos sonhos de Mariana apareceu no corredor, envolta em sombras. A presença dela era avassaladora, e o ar parecia se tornar mais pesado, dificultando a respiração. A figura não falava, mas sua expressão era de pura dor e desespero. De repente, Lucas se levantou, como se estivesse em transe, e começou a caminhar em direção ao quarto secreto. Mariana tentou segurá-lo, mas ele a empurrou, sem sequer parecer notar sua presença. Ela o seguiu até o quarto secreto, onde a mulher desapareceu, deixando Lucas parado no meio do cômodo, olhando fixamente para a cama de ferro. Mariana sentiu que aquele era o momento decisivo. Ela gritou para Lucas voltar a si, mas ele permaneceu imóvel, sussurrando algo inaudível. Foi então que Mariana finalmente entendeu o que precisava ser feito. Com toda a sua força, empurrou a cama de ferro, revelando um alçapão no chão que antes estava oculto. Dentro dele, havia uma caixa velha e empoeirada. Ao abri-la, encontrou brinquedos infantis e roupas de criança, tudo deteriorado pelo tempo. Mas havia também uma pequena ossada, claramente de uma criança, que provavelmente era o filho de Beatriz. Mariana entendeu que o espírito da mulher não conseguia descansar porque o corpo de seu filho estava preso ali, sem um sepultamento digno. Com lágrimas nos olhos, Mariana prometeu dar ao menino o descanso que merecia. Ao dizer isso, a figura de Beatriz sorriu levemente antes de desaparecer, levando com ela a sensação opressiva que atormentava a casa. Na manhã seguinte, Mariana e Lucas enterraram os restos da criança em um cemitério próximo, com uma pequena cerimônia, apenas os dois. Era como se, ao fazer isso, eles estivessem também enterrando o terror que vivenciaram na casa. Ao retornarem, encontraram a casa em um silêncio absoluto, sem os ruídos e presenças que os atormentavam antes. Eles decidiram que, apesar de tudo, não poderiam continuar vivendo ali. A casa guardava lembranças demais, tanto boas quanto ruins, e o melhor seria recomeçar em outro lugar. A família Martins se mudou para uma grande casa vitoriana em um bairro tranquilo, ansiosa para começar um novo capítulo em suas vidas. A casa, embora antiga, estava em boas condições e oferecia um espaço perfeito para os pais, João e Clara, e seus dois filhos, Pedro e Ana. O entusiasmo inicial foi acompanhado por um sentimento de expectativa e esperança para a nova vida. No entanto, logo após a mudança, a tranquilidade da casa foi perturbada por sons estranhos. Durante as noites, a família começava a ouvir o som de uma criança brincando no jardim. Risadinhas e o som de brinquedos eram claramente audíveis, mesmo quando saíam para investigar e não encontravam ninguém. Preocupados com os sons inexplicáveis, João e Clara começaram a investigar a casa ao lado, que parecia estar desocupada. A casa estava coberta de poeira e parecia ter sido abandonada há anos. No jardim, plantas cresciam desordenadamente e a tinta das paredes estava descascada. Havia um cartaz de venda visível em uma das janelas, indicando que a casa estava no mercado há anos sem compradores. A descoberta apenas aumentou a sensação de inquietação. A família tentou ignorar os sons e focar na adaptação à nova casa, mas a presença constante da criança no jardim fazia com que fosse impossível esquecer.
Clara decidiu conversar com alguns vizinhos para obter mais informações sobre a casa ao lado. Ela encontrou Dona Beatriz, uma senhora idosa que conhecia bem a história da área. Dona Beatriz revelou que a casa ao lado tinha sido ocupada por uma família que havia sofrido uma tragédia. A filha mais nova da família, Isabela, desapareceu misteriosamente há muitos anos. A família foi à falência e a casa foi abandonada pouco depois. Dona Beatriz mencionou que algumas pessoas acreditavam que a alma de Isabela ainda assombrava a casa. Pedro e Ana começaram a falar sobre uma amiga que só aparecia à noite. Ana dizia que a amiga a chamava para brincar, e, embora Pedro tentasse acalmá-la, ele também notou a presença inquietante. As crianças estavam visivelmente perturbadas e falavam sobre jogos que envolviam esconderijos e risos fantasmagóricos. Clara e João tentaram conversar com as crianças, mas suas explicações sobre a amiga não pareciam fazer sentido. A sensação de desconforto aumentou e a família começou a se questionar se a história da casa ao lado poderia estar afetando a percepção das crianças. Determinados a descobrir a verdade, João e Clara decidiram explorar mais a fundo a casa ao lado. Eles conseguiram entrar pela porta dos fundos, que estava ligeiramente aberta. Dentro, a casa estava em um estado de deterioração completa, mas ainda possuía vestígios da vida anterior, móveis empoeirados, brinquedos antigos e fotos emolduradas nas paredes. No sótão, encontraram um baú velho coberto de poeira. Dentro do baú, estavam vários brinquedos infantis, incluindo uma boneca com olhos de vidro que parecia observar qualquer movimento com um olhar perturbador. Clara sentiu um calafrio ao pegar a boneca e decidiu levá-la para casa, acreditando que poderia haver alguma conexão com os sons estranhos. Ao trazer a boneca para casa, Clara notou que os sons das brincadeiras se tornaram mais intensos. Ana parecia mais apegada à boneca e começou a falar com ela com uma frequência perturbadora. Os sons da criança brincando se tornaram cada vez mais claros, e as risadinhas se transformaram em gritos agudos e assustadores durante a noite. A família decidiu procurar ajuda, mas as explicações lógicas pareciam insuficientes para lidar com a crescente sensação de terror. O especialista em fenômenos paranormais que consultaram confirmou que a casa ao lado estava carregada de uma energia residual negativa, mas a causa e a origem dessa energia permaneciam desconhecidas. João e Clara continuaram sua investigação e descobriram que a família anterior, os Oliveira, havia sido marcada por tragédias. Isabela, a filha desaparecida, era uma criança cheia de vida e alegria, mas sua ausência deixou a família devastada. Após uma série de eventos perturbadores, a casa foi abandonada e a família desapareceu sem deixar rastros. Com a ajuda de documentos antigos e relatos de vizinhos, João e Clara descobriram que Isabela havia desaparecido enquanto brincava no jardim. A investigação revelou que a criança tinha sido sequestrada, e os pais haviam feito de tudo para encontrá-la, mas sem sucesso. A casa ficou marcada por esse evento traumático, e muitos acreditavam que o espírito de Isabela nunca encontrou paz. Com as informações reunidas, a família decidiu confrontar o espírito perturbador. João e Clara realizaram uma investigação noturna na casa ao lado, acompanhados pelo especialista em fenômenos paranormais. Eles procuraram evidências que pudessem esclarecer o que realmente aconteceu com Isabela e tentar trazer paz ao espírito inquieto. Com a verdade revelada, João e Clara decidiram que a melhor forma de ajudar Isabela era realizar uma investigação final e direta na casa ao lado, sem elementos externos de cerimônia. Equipados com uma câmera, lanternas e um gravador, eles voltaram à casa abandonada com a esperança de encontrar alguma solução para o tormento persistente. Durante a investigação, João e Clara exploraram minuciosamente cada cômodo da casa. O sótão, onde haviam encontrado a mensagem de Isabela, parecia ter uma carga emocional mais pesada. Eles examinaram o espaço com mais detalhes e encontraram um esconderijo secreto atrás de uma parede falsa. Dentro do esconderijo, havia uma caixa antiga cheia de documentos e fotos. Entre os itens, havia uma foto de Isabela em um vestido branco, com um olhar alegre. Também encontraram um diário com anotações perturbadoras dos pais de Isabela, expressando desespero e confusão sobre o desaparecimento da filha. As entradas do diário mostravam a crescente desesperança dos pais e uma série de sonhos perturbadores que eles tinham sobre a filha. A equipe de investigação,
liderada por um especialista em fenômenos paranormais, analisou as evidências encontradas e fez uma conexão entre a história trágica e a presença persistente da criança na casa dos Martins. A equipe sugeriu que a energia residual da tragédia estava influenciando o ambiente, criando uma espécie de eco do passado que ainda assombrava o local. Determinados a resolver o mistério de uma vez por todas, João e Clara passaram a noite na casa ao lado. O especialista em fenômenos paranormais ajudou a conduzir uma sessão de comunicação com o espírito, usando técnicas avançadas para tentar estabelecer contato com Isabela. Durante a sessão, os equipamentos registraram uma série de ruídos inexplicáveis e respostas evasivas. O ambiente parecia mudar, com o ar tornando-se mais frio e os sons das brincadeiras de criança se intensificando. Clara e João, embora assustados, mantiveram a calma e continuaram tentando se comunicar com o espírito. Em um momento de tensão, a voz de Isabela, embora fraca e distorcida, foi capturada no gravador. Ela parecia expressar medo e confusão, mas também uma sensação de alívio ao saber que alguém estava tentando ajudá-la. A sessão revelou que o espírito de Isabela estava preso devido à violência e ao trauma do seu desaparecimento, incapaz de encontrar descanso. Com base nas informações coletadas, João e Clara investigaram mais a fundo os registros históricos e os arquivos do caso de desaparecimento de Isabela. Eles descobriram que o principal suspeito na época, um homem que havia sido visto na vizinhança, nunca foi encontrado ou preso. Esse indivíduo havia desaparecido pouco após o desaparecimento de Isabela, e sua identidade nunca foi confirmada. A revelação levou João e Clara a acreditar que a presença perturbadora na casa ao lado estava ligada à injustiça não resolvida do caso. Eles organizaram uma busca mais aprofundada na área, consultando arquivos de polícia e registros antigos. Com a ajuda de detetives particulares, conseguiram encontrar novos detalhes que ajudaram a fechar o caso de uma vez por todas. Com a nova evidência e a resolução do caso, as autoridades conseguiram reabrir o inquérito e prender o principal suspeito, que havia vivido sob uma nova identidade. O indivíduo foi finalmente responsabilizado pelos seus crimes, trazendo justiça para Isabela e sua família. A casa ao lado foi finalmente vendida a uma nova família, que não encontrou nenhum sinal perturbador após a conclusão do caso. A presença de Isabela parece ter finalmente encontrado a paz, e os sons das brincadeiras cessaram completamente. Com o caso resolvido e a casa ao lado finalmente pacificada, a família Martins pôde retomar sua vida sem o medo constante que os acompanhava desde a mudança. A atmosfera na casa deles tornou-se muito mais tranquila, e as noites eram agora silenciosas. João e Clara, aliviados pela resolução do mistério e pela paz encontrada, decidiram se dedicar a compartilhar a história de Isabela e a importância de buscar justiça para os que não podem encontrar paz por conta própria. Eles criaram uma fundação em memória de Isabela, focada em ajudar famílias afetadas por tragédias semelhantes. A história de Isabela e a casa ao lado foi documentada em um vídeo detalhado, que capturou a investigação e os eventos paranormais. O vídeo, que ultrapassou os 40 minutos, atraiu a atenção dos espectadores e ofereceu uma visão emocionante e aterrorizante do mistério resolvido. Com o tempo, a história tornou-se uma lenda local e um exemplo de como a verdade e a justiça podem, de fato, trazer paz a uma situação aterrorizante. A casa ao lado, agora renovada e habitada por uma nova família, serve como um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, a esperança e a verdade podem prevalecer. Está gostando das nossas histórias? Então se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Vem por aí muitas histórias arrepiantes, e que vão te deixar morrendo de medo. Não perca! A história começa em uma pequena cidade costeira, onde a vida seguia tranquila até a chegada de uma nova moradora. Sofia era uma mulher de 35 anos, recentemente divorciada, que se mudará para uma casa antiga herdada de sua avó, Elisa. A casa, situada no fim de uma rua isolada, tinha uma arquitetura vitoriana que, apesar do charme, carregava uma aura de mistério. Sophie, buscando um novo começo para si e sua filha de 7 anos, Emily, viu naquela casa uma oportunidade de recomeçar. Enquanto desempacotava as caixas no sótão, Sophie encontrou uma velha boneca empoeirada dentro de um baú. A boneca,
feita de porcelana, estava vestida com um antigo vestido de renda branca e tinha longos cabelos loiros. Os olhos azuis de vidro da boneca pareciam segui-la onde quer que fosse. Intrigada, Sophie limpou a boneca e a trouxe para o quarto de Emily, acreditando que seria uma boa companhia para a filha, que sempre gostara de brinquedos antigos. Emily ficou encantada com o presente inesperado. Ela decidiu chamar a boneca de Abigail. Naquela noite, enquanto Sophie lia uma história para Emily antes de dormir, a pequena perguntou sobre a avó Elisa. Sophie, hesitante, contou apenas o básico. Elisa fora uma mulher solitária e excêntrica, conhecida na cidade por seus hábitos estranhos e por nunca sair de casa. Ninguém sabia ao certo o que ela fazia, mas rumores diziam que Elisa tinha um interesse peculiar pelo oculto. Nos dias que se seguiram, Sophie começou a notar mudanças sutis no comportamento de Emily. A menina, normalmente alegre e extrovertida, tornou-se retraída e começou a passar longas horas trancada no quarto, sempre na companhia de Abigail. Sophie, preocupada, perguntou se algo estava errado, mas Emily apenas balançava a cabeça, afirmando que estava tudo bem. No entanto, estranhas ocorrências começaram a assombrar a casa. Sophie frequentemente ouvia passos leves ecoando pelos corredores à noite, como se alguém estivesse andando pela casa. Portas se abriam e fechavam sozinhas, e sussurros baixos e indistintos pareciam emanar das paredes. Sophie tentou ignorar esses eventos, acreditando que era apenas o estresse da mudança. Certa noite, ao ir verificar Emily, Sophie encontrou a boneca Abigail sentada na cama, olhando diretamente para a porta, como se estivesse esperando por ela. O quarto estava mergulhado em uma escuridão incomum, e Sophie sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Decidiu levar Abigail de volta ao sótão, mas, ao tentar pegá-la, sentiu um calor intenso emanando da boneca, como se estivesse viva. Assustada, Sophie largou a boneca e saiu do quarto, sem perceber que Emily a observava com um olhar frio e distante. Desesperada para entender o que estava acontecendo, Sophie começou a investigar o passado de sua avó. Ela descobriu antigos diários de Elisa, onde a avó falava sobre rituais e feitiços que praticava em segredo. Em uma das anotações, Elisa mencionava uma boneca de vida, um artefato criado para armazenar uma alma, permitindo que ela continuasse a existir mesmo após a morte. Sophie, horrorizada, percebeu que a boneca Abigail poderia ser mais do que um simples brinquedo, ela poderia estar possuída pela própria alma de Elisa. Sophie tentou se livrar da boneca várias vezes. Queimá-la, jogá-la fora, trancá-la no sótão, mas Abigail sempre retornava, intacta e cada vez mais aterrorizante. Emily, agora completamente sob a influência da boneca, começou a falar com Sophie de forma estranha, usando expressões e palavras que não eram típicas de uma criança. Havia momentos em que Sophie sentia que não estava mais falando com sua filha, mas com outra entidade, uma presença antiga e malévola que residia dentro de Abigail. As manifestações sobrenaturais tornaram-se cada vez mais intensas. Sophie acordava todas as noites com sons de arranhões vindo das paredes e sussurros incessantes que pareciam chamá-la pelo nome. Emily começou a se distanciar cada vez mais, passando horas em silêncio com Abigail, e frequentemente sendo encontrada em locais estranhos da casa, como o porão ou o sótão, sem se lembrar de como havia chegado lá. Uma noite, Sophie acordou com um grito estridente. Correu para o quarto de Emily e a encontrou de pé na cama, os olhos vidrados e a boneca Abigail em seus braços. A boneca estava agora completamente transformada, o sorriso anteriormente delicado era agora uma expressão grotesca e maligna, e os olhos pareciam brilhar com uma luz sinistra. Emily, com uma voz que não era sua, começou a falar de coisas terríveis que aconteceriam se Sophie tentasse separá-la de Abigail. Desesperada, Sophie procurou a ajuda de um antigo amigo da família, o padre Samuel, que havia conhecido Elisa anos antes. Samuel, um homem de fé forte e conhecedor do oculto, imediatamente reconheceu a gravidade da situação. Ele explicou que Elisa havia selado sua alma dentro da boneca para continuar existindo, mas que a boneca estava agora corrompida por forças das trevas, transformando Elisa em algo muito pior. O padre Samuel decidiu que a única maneira de salvar Emily e destruir a boneca era realizar um exorcismo e um ritual de banimento, que exigiria um grande sacrifício. Na noite do ritual,
a casa estava tomada por uma atmosfera opressiva, e os sussurros pareciam vir de todos os cantos, como se a própria estrutura estivesse viva e conspirando contra eles. Samuel preparou o ritual na sala principal, com velas acesas em torno de um círculo de proteção. Emily, já possuída pela entidade dentro da boneca, estava amarrada ao centro, enquanto Sophie, aterrorizada, assistia sem saber se veria sua filha novamente. Abigail estava no altar, sua expressão agora era de puro ódio. Enquanto Samuel começava as orações, a casa foi tomada por uma força invisível. As janelas quebraram, os móveis se moveram sozinhos, e as luzes piscaram freneticamente. Emily gritou, mas sua voz não era mais a de uma criança, era uma voz cheia de malícia e dor. Samuel continuou o ritual, apesar da resistência crescente. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. No clímax do ritual, Samuel ordenou que Sophie destruísse a boneca. Tremendo, ela pegou um martelo e, com todas as suas forças, o desceu sobre Abigail. Ao primeiro golpe, a boneca soltou um grito agudo, como se fosse uma criatura viva. Sophie continuou a golpear, até que Abigail se despedaçou em pedaços minúsculos. Um grito final, ensurdecedor, ecoou pela casa, e então, silêncio. Emily desmaiou, e Sophie a pegou em seus braços, temendo o pior. Mas, ao acordar, Emily parecia estar livre da influência da boneca, sua inocência restaurada. Sophie, exausta e em lágrimas, agradeceu ao padre Samuel, que, embora visivelmente abalado, sabia que o perigo havia passado, pelo menos por enquanto. A vida voltou ao normal, mas a experiência deixou cicatrizes profundas em Sophie e Emily. Sophie decidiu vender a casa e se mudar para bem longe, buscando esquecer o pesadelo que haviam vivido. No entanto, a memória de Abigail, e do que ela havia feito, jamais seria completamente esquecida. Enquanto a casa ficava vazia, em um canto escuro do porão, os restos de Abigail ainda permaneciam. E naquela escuridão, um leve sussurro ecoou, prometendo vingança. No coração de uma cidade moderna, onde o passado e o presente coexistiam em ruas movimentadas e edifícios altos, vivia Mariana, uma jovem de 26 anos, independente com uma carreira promissora como designer de interiores. Mariana tinha um gosto peculiar por objetos vintage, acreditando que eles traziam um toque de alma e história para os ambientes que decorava. Certo dia, ao passear por uma feira de antiguidades, Mariana se deparou com uma barraca repleta de itens curiosos. Entre espelhos antigos e relógios de parede, uma boneca chamava a atenção. Era uma boneca de porcelana, com um vestido de cetim branco, cabelos loiros em cachos perfeitos, e olhos verdes que pareciam vivos. O vendedor, um senhor idoso de aparência cansada, notou o interesse de Mariana e se aproximou. Essa boneca é especial, disse ele em um tom baixo e grave. Veio de longe, de um lugar que já não existe mais. Eu a encontrei em uma casa abandonada. Não sei nada sobre seu passado, mas posso dizer que ela carrega histórias. Mariana, encantada pela beleza e pelo ar misterioso da boneca, decidiu comprá-la. A boneca parecia perfeita para uma das casas que ela estava decorando, uma mansão reformada que precisava de toques vintage para ganhar vida. Ao chegar em casa, Mariana colocou a boneca na prateleira da sala de estar, em meio a outros itens antigos que colecionava. Contudo, algo naquela boneca parecia diferente. Durante a noite, enquanto Mariana se preparava para dormir, ela teve a estranha sensação de que estava sendo observada. Os olhos verdes da boneca, fixos e sem vida, pareciam ganhar uma intensidade que a deixava desconfortável. Mas ela afastou os pensamentos, atribuindo desconforto à exaustão do dia. Nos dias seguintes, Mariana começou a notar coisas estranhas acontecendo em sua casa. Objetos mudavam de lugar sem explicação, portas que ela tinha certeza de que havia fechado estavam abertas pela manhã, e uma sensação de presença constante a acompanhava em todos os cômodos. A princípio, ela tentou ignorar, acreditando que era apenas sua imaginação. Contudo, as coisas ficaram mais intensas. Certa noite, Mariana acordou com um barulho estranho vindo da sala de estar. Levantou-se cautelosamente,
cada passo reverberando pelo silêncio da casa. Ao chegar na sala, viu algo que fez seu sangue gelar. A boneca que estava na prateleira agora estava no chão, deitada de bruços, com o vestido de cetim manchado de algo que parecia sangue. Ela se aproximou lentamente, o coração batendo acelerado, e percebeu que não era sangue, mas um líquido vermelho escuro que pingava do teto, diretamente sobre a boneca. Assustada, Mariana olhou para cima e não encontrou nada que pudesse explicar o líquido. Sentindo medo crescer dentro de si, decidiu guardar a boneca em uma caixa e trancá-la no armário do quarto de hóspedes, longe de sua vista. Naquela noite, porém, o pesadelo começou. Mariana sonhou com a boneca. No sonho, ela estava de pé no meio de um campo aberto, segurando a boneca nos braços. O céu era de um cinza opressivo, sem sol, sem nuvens, apenas uma escuridão crescente. A boneca, que antes parecia inofensiva, agora tinha um olhar cruel, os olhos verdes brilhavam com uma malícia que fez o coração de Mariana acelerar. De repente, a boneca abriu a boca e sussurrou algo inaudível. Mariana não conseguia entender as palavras, mas sentia o terror crescer dentro dela, como se aquelas palavras fossem uma maldição. Ela acordou suada e ofegante, o som do sussurro ainda ecoando em sua mente. Mariana tentou se acalmar, dizendo a si mesma que era apenas um sonho, uma manifestação do seu estresse. Mas a noite foi longa e inquieta, e ela não conseguiu voltar a dormir. No dia seguinte, as coisas pioraram. A caixa em que a boneca estava guardada foi encontrada aberta, e a boneca, mais uma vez, estava fora da prateleira, agora sentada na poltrona da sala. Mariana ficou perplexa. Não havia como a boneca ter saído sozinha. Alguém estava brincando com ela, ou talvez, algo? A tensão em sua casa tornou-se palpável. Luzes piscavam sem motivo, sombras pareciam dançar nas paredes, e aquela sensação de ser observada tornou-se constante, quase insuportável. Mariana decidiu que precisava se livrar da boneca, mas algo a impedia. Era como se a boneca estivesse enraizada em sua vida, e a ideia de jogá-la fora lhe causava uma ansiedade inexplicável. Desesperada por respostas, Mariana começou a pesquisar sobre a boneca. Visitou bibliotecas, leu livros sobre antiguidades, consultou especialistas, mas ninguém sabia muito sobre ela. Alguns sugeriram que poderia ser uma boneca amaldiçoada, uma relíquia de algum ritual antigo. Outros a aconselharam a levá-la a um exorcista ou a queimar a boneca. Mas Mariana hesitava. Algo a mantinha ligada àquela boneca, como se estivesse sob uma espécie de feitiço. Durante suas buscas, Mariana encontrou um colecionador de artefatos antigos que parecia saber mais do que dizia. Ele a alertou sobre o perigo de bonecas que carregam espíritos presos ou energias malignas. Disse-lhe que, às vezes, objetos assim são criados para guardar almas ou aprisionar espíritos vingativos. Mariana, ainda cética, mas aterrorizada, perguntou o que poderia fazer. O homem olhou-a nos olhos e disse, com uma seriedade assustadora, você não deve tentar destruí-la. Se a boneca estiver viva, ela não vai permitir. E se estiver assombrada, destruí-la pode libertar o que quer que esteja preso nela. Sem saber o que fazer, Mariana voltou para casa, com o conselho do colecionador ecoando em sua mente. Agora, ela tinha medo não só da boneca, mas das consequências de qualquer ação que pudesse tomar contra ela. Certa noite, após semanas de tormento, Mariana decidiu que não podia mais viver assim. Ela preparou um plano para se livrar da boneca de uma vez por todas. Sem saber se funcionaria, ela decidiu enterrar a boneca em um terreno abandonado fora da cidade, onde ninguém a encontraria. Com a boneca em uma bolsa, Mariana dirigiu até o local, um velho cemitério esquecido, onde o mato crescia selvagem e as lápides estavam cobertas de musgo. Cavou um buraco profundo e, ao colocar a boneca dentro, sentiu uma estranha resistência, como se algo invisível a estivesse segurando. O ar ao seu redor ficou gelado, e ela ouviu, claramente, um sussurro vindo da boneca. O sussurro era nítido agora, e as palavras ressoaram em sua mente, você não pode escapar. Mariana, tremendo, cobriu a boneca com a terra, ignorando o medo que a consumia. Ela queria acreditar que tudo estava acabado, que o pesadelo finalmente havia terminado.
Mas quando voltou para casa, a sensação de alívio rapidamente se transformou em pavor. Ao entrar na sala, ela viu a boneca sentada na poltrona, com um sorriso malicioso e uma faca antiga em seu colo. Mariana percebeu, então, que a boneca estava ligada a ela de uma forma que jamais entenderia completamente. Era como se a boneca tivesse se tornado uma extensão de sua própria existência, uma sombra que não poderia ser apagada. Ela tentou fugir, mas onde quer que fosse, a boneca a seguia. Sua vida se tornou um tormento interminável, com a boneca sempre presente, observando, esperando. Com o passar do tempo, Mariana começou a perder a sanidade. Seus amigos notaram as mudanças. Ela estava pálida, exausta, e sempre olhando por cima do ombro, como se esperasse ver algo horrível. Ela se afastou de todos, trancou-se em casa, e começou a viver em constante terror. Numa noite de tempestade, depois de dias sem dormir, Mariana finalmente confrontou a boneca. Pegou a faca que estava com a boneca e, em um acesso de desespero, tentou destruí-la. Mas a boneca parecia invulnerável. Cada golpe da faca era inútil, e a boneca apenas a observava, imóvel, com aquele sorriso malicioso. Finalmente, esgotada e vencida pelo medo, Mariana caiu de joelhos diante da boneca. Foi nesse momento que a boneca falou, em uma voz que não era de uma criança, mas de algo muito mais antigo e maligno. Você me pertence. Mariana entendeu, então, que a boneca não era apenas um objeto assombrado, mas um vínculo com algo muito mais sombrio e poderoso. Ela estava presa, sem esperança de fuga. A boneca era a manifestação física de um mal antigo, um mal que não poderia ser derrotado.